Olá, pessoal, boa noite. Vamos aguardar enquanto os outros estão entrando. Boa noite, Eliana. Boa noite, Tati. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, Flávio. Boa noite, Soraya, tudo bem? Vamos começar a chamar nosso... Boa noite, Moacir. Boa noite, Cecília, tá me ouvindo? Boa noite, Clísia. Tô ouvindo sim, você também tá me Tô, ouvindo? tô te ouvindo bem. Ah, então tá ótimo. Que é a primeira vez que eu participo de alguma live. É a primeira vez que eu faço, tá tudo certo. Então tá ótimo, Mica, pessoal. Me perdoe aí qualquer erro. vamos esperar, vamos adicionar o Leandro e a Renata. Ô, Rê, O pessoal tá eu entrando. pedi, Oi, eu pedi para Kika. participar e aí ela liberou para mim. Boa noite, Pesarini. Que honra, Tati. A Tati, Projeto Cartório, salvando minha primeira fase. Que honra. A Virgínia vai estar na live de quarta-feira. Rei, eu não estou conseguindo te adicionar aqui. Pede para participar que eu aceito aqui. Vai ficar gravada, Clísia? Alguém perguntou aí se vai ficar Vai, gravada. vai ficar gravada sim. Agora eu não estou conseguindo adicionar. Rê, tenta pedir para participar, porque na hora que eu coloco aqui não tem a opção. Nem o Leandro. Boa noite, Camila. Aqui, ó. É porque tem outra pessoa. É que tem uma outra pessoa que acho que pediu para participar aqui, aí não aparece. Alguém falou aí, aperta no O mais, Túlio. mas aí passou, Clísia. Eu não consegui acompanhar. Então, mas não tá. É porque alguém pediu para participar. Então tá aparecendo o nome dessa outra pessoa ali. Entendi. Quem é que está querendo participar junto com a gente? Rê, agora foi. Aí aperta no mais e depois no mais de novo, Clísia. Não, agora já foi. Agora foi o convite. Foi para o Leandro e para Renata. Agora vocês têm que aceitar aí. Oi, Tati. Enquanto o pessoal está entrando, Cecília, fala para a gente um pouquinho, que hoje o objetivo é falar sobre aprovação, sobre estudo. Conta um Nossa, pouquinho da sua trajetória toda de... vamos lá. O primeiro concurso de cartório que eu fui aprovada foi no sexto concurso, em 2009, aqui no estado de São Paulo. Já tinha 4, 5 anos que eu estava formada, eu era procuradora no município, na Grande BH,
mas eu queria mesmo cartório. E em Minas Gerais, acabou que não deu certo, deu passar, e eu consegui passar no estado de São Paulo, em 2009. Entrei em exercício em 2010, numa pequenina serventia lá na divisa com Mato Grosso, Marabá Paulista, da comarca de Presidente Venceslau. Era um registro civil com notas. E foi meu primeiro cartório, minha primeira experiência com tudo, né? De gestão, de pessoal, de atendimento ao público. Então, assim, era uma cidade pequena, não tinha muita demanda. Óbito eu lavrei pouquíssimos, porque na época não tinha ainda a opção de você poder lavrar o óbito na residência, né? Era só no local do falecimento, e lá não tinha hospital. Mas foi muito bom para minha vida. Eu não fiquei bem classificada, até por isso que eu peguei uma serventia deficitária. Mas para a experiência foi excelente. E para eu ter tempo de estudar, porque até então eu também não tinha nenhum tempo, né? Porque eu trabalhava, advogava, ainda trabalhava como procuradora municipal, então não tinha tempo para nada. Então foi muito bom que eu fiquei lá nessa serventia por 3 anos e meio. E consegui, né, aprender o serviço, porque é totalmente diferente da área que eu atuava antes, né, como advogada. Mas, além disso, eu consegui estudar também. E aí, no 8º concurso, em 2013, eu consegui ser aprovada novamente e peguei um registro de imóveis com títulos e documentos. Quando eu vim, que é a serventia onde eu estou hoje, em Santa Rosa de Viterbo. Quando eu vim para cá, a princípio, eu estou bem na divisa com Minas, né? Eu, como sou de Minas, sou mineira, minha família mora em Raul Soares e em Belo Horizonte. Eu falei, agora aqui, eu sou muito interiorana também, eu não gosto de cidade grande. Falei, não, aqui eu vou ficar um bom tempo. E aí, assim, eu queria ter outro filho, eu queria viver outras coisas, porque essa vida de concurso não é fácil, né? Então, assim, a gente, na verdade, não tem vida, praticamente, enquanto você está estudando. Se o foco é total, como eu, quando estou focada, eu sou assim, eu praticamente não tenho vida. Então, eu resolvi ficar um período sem estudar direcionado para concurso. E fiquei até o 11º. No 11º concurso, eu resolvi voltar a fazer. Até fiz a inscrição para poder ir fazer a prova, mas como eu não tinha, eu estudei 2 meses. Eu falei, eu não vou ter condição nenhuma. Oi, falei, eu não vou ter condição nenhuma de ser aprovada. Não fui fazer a prova do 11º. Isso foi em 2018. E aí eu falei, eu preciso, se eu vou fazer o concurso, eu preciso focar, eu preciso estudar. Comecei a estudar, mas assim, sem método, sem metas, eu mesma tendo que organizar meu próprio material, e foi muito difícil. 2019 foi assim um ano muito complicado. Eu fiz alguns cursinhos, mas os cursinhos, todos eles nos dão o quê? Nos dão aulas. Então, eles nos dão aulas, são aulas ótimas, eu recomendo também fazer cursinhos com aulas, mas a gente não tem. O que eu estudo naquele dia? Eu fazia o quê? Eu pegava o edital e eu ficava perdida ali estudando, né? Estudo um ponto de administrativo, um ponto de constitucional, um ponto de registros públicos. E assim eu fui fazendo. Até 2020, quando eu conheci o projeto Cartório e conheci a Clísia, né? Porque, assim, foi uma mudança total. Eu passei a ver metas diárias de estudo. Eu passei a saber o que eu já ia estudar a semana toda. Eu tinha questões para poder fazer todos os dias e fiz muitas questões. E, além de tudo, ainda me trouxe um grupo de estudos maravilhoso, que a Renata, inclusive, fez parte dele, né? Faz parte dele. Então, Foi a que assim, mais fez questões, né? Na plataforma, foi a que mais fez questões. Eu Foram acho quantas que foram questões, sim? umas 15 mil questões, Clísia. Aqui, mas é interessante, né? Porque a gente começa a estudar, aí tem gente que fala assim, mas você já começou, você já estudava 6 horas por dia? 8? Não, lógico que não. Porque estudo é hábito, né? É costume. Você tem que acostumar o seu corpo. É um novo ritmo de vida. Então, assim, mas depois, quando você pega o ritmo também, parece que aquilo faz parte, né? A gente não consegue nem viver mais sem estudar. Eu brinco e falo assim, gente, na hora que terminar o 12º concurso, o que eu vou fazer? Eu não vou dar conta de ficar sem estudar mais, porque virou um hábito na minha vida, né? Mas, assim, eu fiz muitas questões e foi essencial. Os simulados. Não, a sua plataforma era sensacional, Cris. É nossa mãe.
Fazer diariamente, você ter as metas, você cumprir as metas e depois você fazer as questões, nossa, é tudo de perfeito. É o que precisa. Eu já falei com você várias vezes, mas eu preciso falar aqui também. Se eu tivesse você lá em 2009, 2008, quando eu comecei a estudar para concurso de cartório, eu não tenho a menor dúvida que eu teria alcançado uma classificação muito melhor no sexto concurso, por exemplo. Porque você já prepara todo o material para a gente. Então a gente não tem que ficar pensando. E outra, né? Além de não ter que pensar o que eu vou estudar no dia ou na semana, você tendo as metas diárias, aquilo vira um compromisso. Então, assim, eu preciso cumprir aquele compromisso. Se sobrar tempo, se eu tiver disposta, estudo mais. Mas se não, pelo menos aquele compromisso diário tem que cumprir. Então, assim, é sensacional. Eu falo que principalmente para quem não tem muito tempo de estudo, o seu material é perfeito, porque se você faz toda a análise da banca, do que é mais importante, o que precisa realmente a gente focar para a primeira etapa, e você já nos dá tudo mastigado, né? Então, assim, eu não conheço, eu fiz muitos cursinhos, a Renata pode confirmar que ela também fez, mas com essa metodologia que você fez no projeto, eu nunca vi nenhum, sinceramente. Que honra. Tô mentindo, Rê? E a Renata, boa noite, Rê. Boa noite, Cri. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sim, minha Boa querida. noite, Boa noite Rê. às minhas amigas, que entraram um monte de amigas minhas aí, porque eu acho que eu A nunca... Ana. entraram minhas amigas pessoais, também que não são da área de estudo. Obrigada, meninas, pelos elogios e pela presença de vocês. Até minha mãe está aqui na live, eu nem avisei para ela e ela está aqui. Beijo, mãe. Ah, agora tá completo. Leandro. Eita! Oi, Leandro. Até que enfim. Nosso orador nato Nosso orador e examinador. Esse aí também. nasceu para ser examinador. Tudo bem, meninas queridas? Tudo bem, querido? Tudo bem. Tá ótimo. Então vamos, a Rita estava contando. Assim, antes de mais nada, que eu queria te agradecer muito pela honra de você me colocar no time desses feras aí e num Mas a lugar... ideia lá atrás do grupo foi sua, lembra? Você falou assim, tem umas pessoas lá no seu grupo que são muito dedicadas. Eu estava querendo criar um grupo pequeno, eu posso escolher umas pessoas? Eu falei, pode, mas tem uma moça lá do outro grupo que ela é muito dedicada também. Vou te passar o número dela. Era a Cecília. Pois é, e aí fazendo jus ao título dos segredos, mas eu ainda não cheguei lá, mas só fazendo jus aos segredos. O primeiro segredo, eu acho que é esse, é a gente ter a chance de se cercar de pessoas especiais, porque é uma trajetória forte, que requer dedicação, que requer a abstenção de várias coisas da vida da gente, e principalmente poder dividir esse tempo com pessoas que pensam parecido com você, Da mesma forma. com os mesmos valores, com a mesma dedicação, com o mesmo foco. E eu, mais cedo, um outro colega nosso de estudo também mandou mensagem: qual é o principal segredo, amiga? Eu falei, o principal segredo é me cercar de gente mais inteligente, mais dedicada e mais bem-sucedida do que eu. Então, a primeira providência que eu tomei foi essa, me cercar dos melhores. E nessa tentativa, depois de 20 anos, quase 20 anos sem estudar, e aí, por sorte, eu me deparei com o seu material, Clísia. E como a Si falou, o processo de retomar o estudo depois de 18 anos numa carreira específica, voltar a estudar no ritmo de concurso, requer muita dedicação. E então, quando me falaram, olha, tem esse material de estudos, e que eu falei com você, eu falei, gente, não é bom esse material, essa moça não sabe vender o material dela. Mandou.
A Rê me mandou uma mensagem, me mandou um áudio. Clícia, eu tenho uma coisa para te falar. Eu comprei seu material, mas que seu material tem muito mais que você me falou. Seu material é muito bom, mas você é muito ruim de propaganda. Desculpa, que a minha missa é muito de corpo presente. E aí, quando eu me deparei com esse material, foi esse conforto que a Si estava dizendo que ele me trouxe. E, além dele, veio você, veio a Ana, veio a Kika, veio a Cecília. Então, e aí depois vieram os meninos, o Leandro, o Diego, o Moacir, e a gente foi fazendo, e aí nos outros grupos, nos outros cursos, vieram meus outros amigos, o Juliano, o Jonas, o Marcos, a Cláudia, e a gente foi ampliando essa rede de pessoas que se apoiam e que estudam juntas e que tem muita generosidade em compartilhar. E eu ouvia muito falar assim, o concurso de cartório é um lugar em que ninguém ajuda ninguém. Generosidade, Um querendo destruir o outro. E sendo muito sincera, assim, eu tive a sorte e a bênção de Deus de me cercar de pessoas que me ajudam o tempo inteiro, que me dão muito mais do que eu dou. E em relação a retomar o estudo, é isso que se falou. Para mim, o ponto de partida foi o seu material. E eu reputo a minha aprovação na primeira fase, igual a Tati passou aqui, super Tati, que agora ela é um amor. Uma orientação com ela tá, eu sou mentoranda dela, e para a primeira fase, assim, eu reputo 80% do meu resultado a você. E do teu esforço, né? Da sua dedicação, que o material é uma ferramenta, mas o que conta é as horas ali, sentada ali. Mas é uma ferramenta que ajuda muito. As questões também. Então, assim, eu ainda não cheguei lá, então eu não faço jus ao título, né? Os segredos de quem chegou lá. Eu cheguei lá na outra carreira que eu tenho, né? Na magistratura federal, mas aqui eu ainda não cheguei lá. Sei do meu lugar na fila do pão, sei que falta muito para mim, mas eu tenho certeza. Já tá no oral. Já tá no oral, de 2. Mas eu vou chegar, com a graça de Deus, Deus vai abençoar, e eu vou chegar. E eu queria muito te agradecer publicamente, Clísia, e dizer que você é fundamental na minha vida, sabe? Nesse processo agora, e de ter me ensinado e de ter me ajudado tanto, inclusive fora só do concurso, né? Você é uma grande amiga. Então, muito obrigada por essa honra, viu, querida? Eu que agradeço. E é uma honra. E tá vendo como é que vai acontecendo as coisas? Uma ideia de um grupo, eu falei, não, tem uma outra lá do outro grupo que é muito, muito estudiosa também. Leandro. Orgulho aqui tá entre as mulheres, né? Bendito entre as mulheres aqui. Bom, é uma satisfação estar com vocês, queridas, amigas, né? Companheiras de caminhada, e a gente fica muito feliz, porque o apoio da família é importante, né? O pai apoiar, o esposo, a mulher apoiar. Agora, quem decora os elementos do ato administrativo ou tenta decorar, só entende quem faz isso também, entendeu? Então, a gente, às vezes, mesmo com a família apoiando, mesmo a esposa, você trocar uma ideia, você ter contato, assim, essa proximidade que a gente desenvolveu no nosso grupinho, isso para mim não tem preço, né? Fora que um vai animando o outro a estudar, um vai puxando o outro, né? E eu, assim, eu estava bem enferrujado, né? Então eu entrei, comecei a estudar de verdade mesmo, assim, com afinco, lá pelos anos 2000, e aí eu cheguei até o oral da magistratura em São Paulo e não fui aprovado. E eu fiquei muito frustrado, né, de não ter sido aprovado, porque, assim, eu estava com um gostinho da magistratura na boca já, né, quando eu fiz o oral aqui em São Paulo. E aí eu fiquei muito chateado, né, fiquei muito, assim, deprê mesmo, né. E um colega que já era notário em Jacareí, ele falou, Leandro, por que você não tenta cartório? Você estudou tanto para magistratura, uma carreira, assim, que está começando agora, isso era o 5º concurso para cartório. E aí eu decidi vou fazer o concurso. E aí eu estava estudando para magistratura, passei com facilidade na primeira fase e acabei passando, assim, fui
fui fazer a segunda fase sem ter a mínima noção do que era, né? A prática notarial, a prática registral. E aí, obviamente, não fui aprovado. E insisti no estudo, e aí no 6º concurso eu fui aprovado. Eu estava advogando na época e eu estava ganhando bem na época, eu estava com um escritório grande, então eu coloquei uma meta de aceitar dependendo de onde fosse, assim, só, né? Tinha que ser próximo de Campinas, alguma coisa assim. Então, acabei escolhendo e aí comecei a me dedicar totalmente ao cartório, de verdade mesmo. Comecei a sentir parte daquilo mesmo, a procurar serviço, porque era um cartório de notas pequeno, então eu ia procurar o serviço, eu ia dar um jeito de achar o que fazer, né? E foi ótimo para mim. Eu fui aprovado no 7º também, mas não escolhi porque não fui tão bem assim. E no 8º eu tive a felicidade de ser aprovado para ser registrador imobiliário em São Miguel Arcanjo, na cidade que eu aprendi a gostar, sou eleitor em São Miguel Arcanjo, participo lá da vida política, da vida social de São Miguel Arcanjo e descobri uma paixão, né? Porque hoje, se você quiser me dar magistratura, qualquer que seja, eu não vou. Então, ele não fez nem inscrição no grupo de notas. Eu sou apaixonado pelo registro de imóveis, eu não presto outra especialidade também, né? Eu tenho especialidade de registro civil das pessoas naturais, que eu tenho muito carinho também pela especialidade, mas eu me realizo muito mesmo com o meu registro de imóveis lá, a minha dedicação total. Essa serventia fui eu que instalei, né? Então não existia a serventia em São Miguel. É uma circunscrição imobiliária nova. Treinei toda a equipe, hoje eu tenho 9 funcionárias mulheres, então fico bem à vontade para falar com vocês aqui. E eu estava parado, né, Clídia? Eu fiquei desde o 8º concurso, eu prestei o 9º também e fui aprovado no 9º, mas não fui aprovado no registro de imóveis. No 10º concurso e no 11º, como eu só escolhi registro de imóveis, eu não consegui ser aprovado nem na primeira fase. E aí apareceu a Clísia, né? Aí eu usei o material da Clísia, única e exclusivamente. Não estudei nada mais. Não peguei um livro, não fiz nada mais, não abri lei nenhuma. Foi o material. Só que todos os dias. Não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. É todo dia um pouquinho. A importância da constância, né? Nem que seja um pouquinho, tá? Para mim, funcionou bem, assim. Então, todos os dias. Ia viajar? Não tem importância. Acorda antes da família, estuda um pouquinho, né? Eu fiz isso e funcionou bem para mim. E aí eu consegui uma nota, assim, que eu não tirava essa nota em primeira fase há muitos anos, né? Acabei tirando uma nota... até deu uma desequilibrada, né? Se eu pudesse dividir a minha nota da remoção do provimento, teria passado nos 2 grupos. Mas acabei passando só na remoção, com uma nota muito mais do que eu precisava para ter passado na remoção. E é isso. Eu acho que a gente está no caminho certo. A gente está cercado de gente querida. Fala sua nota, amigo. Fala sua nota na remoção. Eu fiz 88 na remoção. 88 graças à Clísia. Mas você fez ótima nota também no ingresso, Leandra, porque a nota foi altíssima. Você fez 80, não foi no ingresso? 79, 80? Fiz alguma coisa assim. É que foi muito alto mesmo a nota de corte. E acabei ficando só na remoção mesmo, mas com muito mais do que eu precisava, né? Então, se eu tivesse invertido, teria passado nos 2 grupos. Mas eu estou muito feliz também de estar na remoção, porque eu me identifico nesse grupo que tem serventias excelentes ali. E eu sou um verdadeiro ser pretendendo uma remoção, né? Porque eu já sou registrador imobiliário e eu quero remover, eu quero pegar uma serventia um pouco maior, que me dê mais responsabilidades, porque eu me sinto preparado para assumir desafios maiores, né? Eu adoro São Miguel Arcanjo, adoro a minha profissão, adoro o meu cartorinho lá, bonitinho, mas eu acho que hoje eu consigo encarar coisas já está na hora de mais um novo ciclo. Eu acho que sim. Ai, é uma honra. Eu que fico muito honrada pela confiança de vocês.
Nós é que agradecemos demais da conta da nossa mãe. Eu nunca sonhei tirar um 88 e tirei 2 de uma vez. 88 no ingresso e 88 na remoção. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Nunca fiz uma nota dessa, ainda mais dobrada, né? Em 2 finais de semana diferentes e tirar a mesma nota. Foi muito Tá vendo? bom. Não, Muito bom mesmo. e é a Porque dedicação, né? Porque eu ainda não cheguei lá, porque eu só tirei 79. Então, eu tô rumo Ah, a 80. Só. Mas se você São tivesse Paulo, que definir, é São Paulo é muito importante difícil. falar isso também, porque as pessoas que estão, muitas vezes, que não têm hábito de fazer concurso, né, em São Paulo, ou fazem em outros estados, às vezes assusta com essa nota de corte, porque São Paulo divide em grupos. Não é igual aos outros estados. Não é igual aos outros estados que você coloca todas as serventias, então a nota de corte cai. Normalmente fica em torno de 60 ou até menos. Agora, em São Paulo, não. Em São Paulo, como é dividido por grupos, é o grupo de notas e protestos, é o grupo de registro de imóveis e o grupo do registro civil das pessoas naturais. Então, acaba que ficam poucas serventias em cada grupo. Com isso, a nota de corte eleva muito, né? Exatamente. É importante a gente falar isso também. Mas, assim, até para vocês verem, né? Que quem está aqui, que de repente igual vai fazer Minas. Minas, eu sou mineira, eu também tenho o costume de fazer concurso em Minas. O último que teve, de 2019, foi quando eu tinha voltado a estudar. Eu fiz 64 pontos, mas eu perdi em penal e processo penal. Porque tinha que fazer, lá em Minas, é outra coisa que é difícil. Outra coisa que é diferente dos outros lugares. Tem que fazer 50% é a preocupação de todo mundo, Cecília. Tanto que nessa turma nova a gente tem penal e processo penal específico. Mas a nota de corte foi 51, então quer dizer, de repente, um estudo direcionado, igual que a Clísia fornece, com a pessoa, você fazendo as metas diárias, você não tem tempo para estudar mais, além do que aquelas 2 horas, 3 horas ali no máximo, você vai conseguir, eu não tenho dúvida. Se fizer toda a meta, igual o Leandro falou, fizer toda a meta, fizer as questões, cumprir tudo certinho do jeito que a Clísia coloca, as revisões, porque a vantagem é tão grande do projeto dela, que ela inclusive já coloca as revisões, a gente não tem que ficar com aquela preocupação, nossa, eu vi, agora você esqueci. Ah, não, vou ter que revisar. Não, ela já te dá tudo pronto, tudo pronto. Cecília, então, assim, você viajar e levar seu notebook só. E abrir onde ela mandar você abrir e ler o que ela mandar você ler. Você não tem que fazer esforço nenhum, assim, de procurar o que ler. Né? É simplesmente você abrir, cumprir a meta do dia e pronto. Se você porque quiser na primeira... Porque às vezes tem gente que fala assim, mas é muita lei. Mas primeira fase é letra de lei. O número de questões de primeira fase de jurisprudência, de doutrina é muito pequeno. E para a gente que já está na atividade, não é fácil você parar e começar a ler lei, começar a ler texto de lei. Por quê? Você está meio já pronto para resolver problema de balcão, porque você atua no seu dia a dia, você sabe o que acontece no seu dia a dia e você faz as coisas meio que no automático. Então, você parar para ler lei seca, para ler um processo penal, coisa que você, né, não tem a intimidade, você não trabalha no seu dia a dia, é uma coisa muito maçante para quem já é da atividade. Quem já acabou a faculdade agora, quem está começando a estudar agora, talvez tenha um pouco mais de facilidade do que a gente. A gente, para começar a estudar tudo de novo, não é fácil. Então, vindo mastigadinho, assim, vindo tudo... É só a gente engolir, né, Leandro? Eu assim, digo que é só engolir. Foi o jeito que eu encontrei de me tornar competitivo de novo, senão eu não ia conseguir. Simples assim. Amigos, deixa eu só responder uma pergunta aqui de um colega, Haroldo Barbosa. Ele escreveu assim, sou iniciante no mundo de cartórios. Tem algum curso para cartórios em geral ou só específicos para determinados estados? Haroldo, então, eu voltei a estudar agora, depois de 18 anos. Então, eu vou me incluir no mesmo... Iniciante. Eu também sou iniciante. E para a primeira etapa, Haroldo, é isso que eu te digo. O curso da Clísia não é específico para um estado. Quando a gente... Porque as matérias gerais, elas englobam todas. A gente faz específico porque tem uma análise do que mais cai, mas assim, o conteúdo, porque não tem um condicional para Minas, um condicional para São Paulo.
Então, aí você tem as matérias básicas, ela divide assim, tem Então, Crisa, depois você explica como é, mas o curso... Não, tô adorando, não, tô adorando. Arrumou uma boa publicitária para você, Cris. Não, mas olha, porque me ajudou. Não, e olha que ela tá lembrando, hein? Porque da primeira fase faz o que ela não estuda? Tem um ano. Um ano hoje. Um ano hoje que nós fizemos a primeira etapa. Então, um ano hoje, e assim, para todo mundo, às vezes, que às vezes a pessoa de fora, a pessoa pensa, nossa, mas eu tenho tanto problema, eu tenho dificuldade, para os outros é mais fácil. A Rê saiu para fazer a prova do hospital que o filho dela estava internado. Ela dormiu no hospital, foi isso Dormiu mesmo. no Boa hospital. lembrança, Cris. Foi isso mesmo. Meu filhinho, meu bebê, estava na UTI. E ela foi fazer a prova e depois voltou para o hospital. Foi isso mesmo. Mas agora ele está ótimo, graças a Deus. O Túlio falou assim, eu estou cansado de assistir 200 horas de aula e ainda ter que ler toda a letra de lei. Então, Túlio, essa é a vantagem, entendeu? Porque você vai direto na lei e é engraçado, Túlio, quando você está fazendo as provas, em São Paulo, nesse domingo da prova, eu cheguei lá e eu estou falando assim para você, foram 3 questões que tinham na prova que eu tinha feito com a Clísia. Tinha na prova e eu tinha feito no material da Clísia, entendeu? Porque foram tantas questões também das normas, né? A gente gosta de aula. A Cecília, eu sei que ela gosta de aula também. Eu gosto de assistir aula. Eu gosto também. Mas o que pode ser bacana é você... Às vezes você não precisa matar um passarinho com uma bazuca. Você pode um estilingue bem feito, você pode acertar na mosca, né? Então, o material da Clísia é mais do que o suficiente para você ser aprovado. Agora, se você quiser complementar isso com assistindo umas aulas ou lendo uma doutrina, né? Aí tudo bem, eu acho válido também. Eu gosto. Eu sempre falo, você tem o que otimiza é você estudou tal assunto, estudou as metas daquele determinado assunto, assiste a aula se você gosta de assistir videoaula daquele assunto, porque aí você está organizando o estudo e está otimizando aquele assunto, serve até como revisão, né? É isso. Isso mesmo. N. O curso oferece revisões? É o pior do curso. Toda hora. Ela ela põe lá, olha, direitinho, tal de... Aí tem semanas que é a semana inteira a revisão, Bira. Aí você tem vontade de se jogar, mas aí você obedece. Aí entendeu por que ela falou que eu não era boa de propaganda? Agora a gente descobriu. Ó, o Bira gostou, o Bira tá rindo. Quando vocês começarem a olhar no material da Clísia e não suportar mais olhar aquilo, vocês estão chegando próximo do ideal para passar. Não, tem o pessoal que está no curso da Oral há 3 anos, gente. O pessoal que comprou lá da primeira fase, 3 anos, desde 2020, 21, 22, 23, que foi a primeira fase, a segunda fase, agora está na Oral. 3 anos fazendo meta. 3 anos. É isso. Tem que ter dedicação mesmo. Mas o material dela ajuda muito, mas muito mesmo, para a gente não ficar perdido no que fazer. Nossa, é perfeito, é perfeito. Olha, perfeito. O Edenilson que perguntou, desvendando o MG, daria para adotar para o concurso do Maranhão por ser a mesma banca, irei prestar os dois? Sim, tanto que a análise toda do curso do Maranhão é em cima das provas de Minas, porque o Maranhão, a última prova foi outra banca, foi há muitos anos atrás, e essa agora é a Consuplão. O edital vai igual ao edital de Minas. Isso, pessoal, é o máximo dela. Vocês, é um dos pontos fortíssimos da Clísia. E aí, responde também o foto AIS. Ela sabe tudo na ponta da língua. Então, você pergunta, o edital é assim, ela sabe. O edital é assado, ela sabe. As normas se atualizaram, ela sabe. O CNJ tem um provimento novo, ela sabe. Saiu uma emenda constitucional, ela sabe. E aí ela já te dá isso, entendeu? Isso na mão. Então, a gente fala, né, Rê? Você não precisa procurar, ela te dá tudo, você não precisa ir atrás. Isso. Tudo. Aí quando você pergunta assim, Fotoais, o material já está atualizado com a última 17 do 3 provimento 8? Amigo, ela vai atualizando tudo o tempo inteiro, todo dia.
E a gente tem sorte que é amigo dela, a gente continua recebendo as atualizações. É isso mesmo. É isso mesmo, Rê. A gente ainda recebe até hoje. Até hoje. E esse estudo, né, que ela faz, eu acho muito interessante também esse estudo que ela faz da banca. Porque é diferente quando você pega uma prova com Suplan, quando você pega uma prova VUNESP, o estilo de prova é completamente diferente. Então, até isso, eu falo que é uma vantagem muito grande, porque quem é que senta para fazer um estudo das provas anteriores para ver o que é que a banca costuma cobrar e a forma que a banca cobra? A gente não faz isso. Ou pelo menos assim, eu nunca tinha feito, eu nunca fiz. E ela faz. Então, ela estuda a banca, ela vê o que eles cobram mais, a forma que eles cobram, e aí ela joga dentro do material e dentro das questões. Então, assim, é né, do muito que bom. cai mais, né, Cecília? Ela faz a leitura do que cai mais, o que costuma cair mais. Então, e a gente não sabe, porque você pega o edital, como que você vai saber no edital com tanta coisa, o que você tem que focar mais? Não tem como saber. E ela faz isso. Aí você vê que nas revisões ela pega mais dentro daquilo que a banca costuma cobrar mais, né? Então, assim, é muito bom mesmo. O Haroldo perguntou, encontro todos esses benefícios no curso do Intensivo MT? MT é Sebrasp, já é outro estilo de prova, agora é a mesma prova da Santa Catarina, que é em junho, já é outro estilo de prova. Mesmo a matéria sendo a mesma, né, Clis? Isso é importante falar. Porque a matéria é a mesma. Mas tem a alguns forma da prova... E às vezes tem alguns pontos que diferem. O Sebrasp tem... Eu estava olhando a última prova foi do Distrito Federal de Cartório, tinham acho que 3 ou 4 questões de responsabilidade civil, nem cai. Em São Paulo não cai, em Minas também não cai. Já o Sebrasp adora. Muita jurisprudência recente. Pois é, mas eu fui fazer Santa Catarina sem abrir nada específico para Santa Mas Catarina. foi aquele a que você fez foi aquela da FGV. Foi do concurso passado. Foi mudou, agora é outra banca? Mudou, agora é Sebrasp. Já mudou. Tá vendo? Ela sabe tudo. Já mudou. Isso assim, Prova é importante a gente falar também que mesmo tendo essas diferenças de material, é lógico que se você de repente quer fazer um estado, mas você ainda não sabe qual, ou você quer pegar um material específico, vale a pena de qualquer forma, ou de Minas, que é bem completo, ou de São Paulo, que também é bem completo. Vale a pena você pegar, faz o curso e na hora que sair o edital para o estado que você quer, você direciona. Exatamente. É isso aí. Prova do Maranhão. Prova do Maranhão é 16, eu acho que é 16/7. Eu acho que Santa Catarina é 18/6 e Maranhão é 16/7. Vai ter muito concurso. Tem uns cursos que a CLI faz, que são tipo a reta final. Eu me lembro lá no Goiás, eu peguei com o iPad, Leandro, e abri assim, fui fazendo reta final lá do Goiás. Passei também, não passei tão bem. Mas já estudava, né? Mas já estudava antes também, porque esses retas finais, eles são bons para uma revisão, assim, você já vem estudando. Tem quem passe, quem compre só aquele reta final ali, tem, mas assim, a porcentagem de quem passa, que já está estudando a longo prazo, ela é maior, é por isso que assim, não adianta, por isso todo mundo pergunta, quando sai o edital? Não é quando sai o edital, se sair amanhã, você está preparado? Pois é. Porque você tem que estar preparado para quando o edital sair. Não, a gente, principalmente em cartório, não existe isso você sair correndo atrás do edital na hora que ele sai. Na hora que o edital sai, você tem que estar só fazendo revisões. Você já tem que ter visto a matéria toda. Porque é importante também a gente falar o seguinte, não é só a primeira etapa. Depois tem outras etapas. Então, eventualmente, às vezes uma nota de corte mais baixa, igual teve em Minas em 2019, a nota de corte foi 51. Quem conseguiu tirar os 50% e passou? De repente, se pegou só uma reta final, você não consegue ir bem na segunda etapa, né? Porque o conhecimento ele é acumulado, ele vai acumulando e vai juntando para a segunda etapa e para a oral. Então, assim, uma coisa que eu fico indignada quando eu escuto as pessoas falarem, não, eu só estudo quando sai o edital. Como assim? Tanto que
eu falo se você quer ir para audiência de escolha ou para audiência do que sobra. Pois é. Tem esse Outra detalhe no diferença nosso também. concurso, né, Clícia? Porque não adianta você passar. Você tem que É. passar bem, né? Eu não sei se o concurso eu fui para o que que eu fiz sobrou. aqui, ó, se eu não passar em até sexto, sétimo colocado, eu não vou escolher nada nesse concurso. Porque senão, para mim, não vale a pena, né? Minha serventia não é uma serventia assim, deficitária, uma serventia boa, que me dá um conforto, me dá uma qualidade de vida boa. Eu não preciso mudar da minha cidade, eu moro no lugar que eu gosto, minha filha está adaptada, minha mulher está adaptada, eu não preciso sair daqui se não for uma coisa boa mesmo, para dar um up na vida mesmo, né? E cada colocação conta, né? Sim, claro, não adianta você passar só. Décimo Para passar, você vai ficar lá atrás. Se você está começando agora, tudo bem, né? Eu acho importante, inclusive, falar que na minha entrevista do sexto concurso, o doutor Naline que me entrevistou, né? E ele falou assim, olha, você não ficou muito bem colocado, mas faça um esforço, entre na atividade, sabe? Tente descobrir o gosto pela atividade, tente descobrir como é que funciona, se está entrando agora, né? Então, tenta absorver tudo que você puder da atividade. E ele tinha total razão, valeu muito a pena eu ter pego uma serventia pequena para chegar até onde eu cheguei hoje e quem sabe até chegar até mais longe, que é o que a gente espera, né? Se Deus quiser. E vai dar certo. E se não der, eu já certo. estou agarrada com a Clísia para o 13º. Já avisei para ela que se não der, vai dar certo. Eu quero a minha vaga para o 13º. Não, mas já vai dar certo nesse. Se Deus quiser. Mas se eu vou sentir falta você tivesse de estudar, falar... passar. Se passar, vou sentir falta de estudar. Vai. E o Leandro? Não, o Leandro se descobriu um examinador de arguição, assim, é com ele. Eu gosto de... Aqui a Fabiana falou, estou adorando o curso 13º, é realmente muito top. O material e a mentoria da Clísia. Me deu nova vida, novo ano. Fim de semana sem meta é chato. A Fabiana sente falta que final de semana não tem meta. Você tá deixando ele sem meta, Clísia? Ah, porque é mais longo, né? O nosso foi de 6 meses. O deles é de um ano. Aí o extensivo, e foi a última, porque a gente não tem mais tempo para outra turma extensiva de São Paulo. Aí eles têm meta de segunda a sexta, no sábado eles têm mini simulado quinzenal, mas aí não tem meta no domingo. A filha já achando que eu tô boazinha, tá vendo? Domingo é um dia tão bom para estudar. Como é que é, Leandro? Domingo é um dia tão gostoso de estudar. Como que não tem meta domingo? Domingo a gente fazia simulado, vocês não lembram, não? Fazia, mas aí já estava perto da prova, né? Aí a gente ia simulado todo domingo. Aí a vantagem também de você começar a estudar antes e estudar mais a longo prazo é essa também, né? Mas até você ia... As metas são menores. As metas são menores. E essa turma do extensivo nem tem tempo para a gente ter outra, porque o edital deve sair no final do ano, então nem foi a última mesmo. Mas se você tivesse que deixar assim, uma pessoa para dar uma pessoa perguntasse para você, se você tivesse que dar um conselho para quem está começando ou para quem, aí um de cada vez. Primeiro a Cecília, a Rei e o Leandro. O que você faria? Qual conselho você daria? O conselho que eu daria, não deixe para estudar depois que sai o edital. Já comece logo. Faça o projeto da Clísia, que vocês não vão se arrepender, porque é tudo mastigado. Você não precisa perder tempo procurando nada. Você não precisa pensar no que você vai estudar, nem no dia, nem na semana. Já está tudo pronto. É literalmente mastigar e engolir. Então, assim, eu sempre falo para todo mundo, o meu primeiro lugar de recomendação, principalmente para quem não tem muito tempo e não consegue estudar muitas horas, primeiro lugar o projeto da Clísia. Ah, mas aí eu fiz as metas. Aí tem outros cursos, tem para você poder ler livros, ver aulas. Mas se você não tem, o projeto da Clísia já vai satisfazer para poder conseguir passar numa primeira etapa, sem sombra de dúvida. Mas tem que dedicar. É o que ela sempre fala. O meu material sozinho não adianta a pessoa comprar e não estudar, que não vai resolver nada. Então você tem que se dedicar. Sozinho não aprova ninguém. Exatamente, é isso aí. Mas tem que se dedicar, mas vale a pena. E podem, assim, sem medo, sem sombra de dúvida. Eu falo com ela sempre, quem me dera se eu tivesse você desde quando eu comecei a estudar. Quem me dera, eu teria diminuído muito, né, o
o meu desgaste, principalmente emocional, de buscar o que ver, o que estudar. Então, é isso. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. É só, literalmente, cortar e comer. Mineiro não tinha que falar de queijo na mineira, né? Tinha que falar de queijo. Não podia passar a reta. Essa. Não podia. Aqui, o Eduardo perguntou quantas horas por dia são necessárias para cumprir a meta diária. Em torno, depende, a gente não tem como dizer um certo, porque depende do ritmo de cada um, depende da disciplina. Às vezes você vai mais rápido numa disciplina, tem mais dificuldade na outra, mas em média aí umas 3 horas. Aí o Vinícius perguntou aqui, entrei agora. Comentem sobre como melhor estudar a doutrina. Para a primeira fase é muito, 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 muito pontual se você tiver tempo disponível, além do estudo da lei seca, porque na primeira fase o que cai, a cobrança grande é da lei. Agora, se você tem mais tempo, você pode ler a doutrina, depende do estado que você vai fazer prova, você pode fazer um fichamento que já adianta o seu estudo para a segunda fase. E não dá, né, eu sempre falo o cara pegar, só vou fazer a primeira fase de São Paulo. Aí ele pega, vou ler a Maria Silvia de Pietro, de cabo a rabo. Não. Aí seu estudo está completamente errado. Você não vai conseguir. Você está querendo pegar uma bazuca para matar passarinho. Não vai conseguir. Então, se você pretende... por exemplo, o direito administrativo, eu acho que tem alguns conceitos que não tem na lei, que tem só na doutrina mesmo. Pega uma sinopse, então, só para você saber os conceitos direitinho e tal. E a Clísia já coloca também. Já coloca no material. Administrativo quando cai doutrina, ou é princípios, ou é alguma coisa de ato administrativo, assim, se a pessoa tiver regime tempo, jurídico, quem tem tempo, porque às vezes a pessoa tem mais, mas aí depende também. Mas aí depende também, né, Leandro? A pessoa pode ter tempo, mas para São Paulo não adianta ali ler administrativo, porque não vai nem cair na segunda fase. Não. Na segunda, não. Não vale nem a pena. Aí vale a pena. Se você tem tempo, eu recomendo civil, pegar civil e pegar as matérias de registros públicos específicas. E aí você tem, hoje em dia, a gama de livros no mercado é sensacional, né? Coisa que quando nós começamos, né, Leandro, não tinha. Há 10, 12 anos atrás, a gente não tinha material para estudo. Hoje você tem. Mas, assim, igual eu falei desde o início. Primeiro, as metas. Por quê? Porque as metas é o que vai te dar a base para você passar na primeira etapa. Se você tem mais tempo, é lógico, conhecimento nunca é demais. Complete. Complete com civil, complete com registros públicos. Constitucional, mesmo que não caia na segunda etapa, também, de repente, vale a pena você dar uma... né? Porque é base, né? A constitucional é a base para tudo. Mas é isso. O primeiro, as metas, porque aí ali vai estar o que você precisa para passar na primeira etapa. Teve tempo, completa com outras coisas, com livros, com aulas, né? Mas as metas para a primeira etapa é suficiente. Você, se tivesse que dar um conselho para quem está começando ou para quem está retomando os estudos. Amiga, antes de dar o conselho, eu queria falar especificamente com o Vinícius Cardona. Vinícius, eu tenho muita dificuldade em só ler a lei seca. É muito difícil para mim. Então, o que eu fazia, e a Clísia sabia disso, e a gente conversava e trocava ideia, vem a meta dela. Na meta dela, por exemplo, em constitucional, na meta dela, já vem um resuminho de constitucional, dos aspectos mais importantes, e de controle de constitucionalidade, da classificação das normas constitucionais, quanto à eficácia, e daí ela vem e coloca ali bonitinho. O que eu fazia? Quando eu me deparava ali com um tema que eu não sabia, são muitos, né? Lógico. Mas quando eu sentia a necessidade, aí eu ia dentro da meta dela, depois que eu cumpria a meta, daí eu pegava o material daquela matéria que ela propôs. Pontualmente. Aí eu ia para os livros e complementava. E para as aulas. Então, por exemplo, eu tenho até hoje muita dificuldade em direitos das sucessões, o que não é para o Leandro, por exemplo, que ele come com arroz e feijão. Então, e para mim é muito difícil o direito das sucessões, até porque meu foco de estudo sempre foi o direito público.
Então, o que eu fazia e faço até hoje, Vinícius, quando eu me deparo com um assunto que eu não sei, eu cumpro a meta e depois eu pego a doutrina. Pego a doutrina e leio aquele capítulo. Ó, aqui agora está aberto na minha frente. E o meu filho falou para mim assim, nossa, você tem um livro de 2020 e você não acabou de ler ele ainda? Falei, no caso, eu já li várias vezes, eu tenho até que comprar ele atualizado. Então, eu me ressinto disso. Então, talvez você seja uma pessoa que tem um jeito de estudar parecido com o meu. Então, e aí mesmo assim, o comando da Cris era fundamental para esse aspecto que a Cecília falou, da organização, entendeu? Para você não ficar perdido. Ah, que doutrina que eu vou ler hoje? O que que eu vou ler? Então, eu selecionei alguns, conversando com a Clísia. Ela falou, oh, Rê, vai ler CPN, lê tal livro, vai ler civil, lê tal coisa, que é mais resumida e tal, tá bem? Então, é isso, Vinícius. E agora, amiga, voltando à questão do conselho, assim, para quem tá... Eu tenho 50 anos e decidi voltar a estudar agora. E acho que vai chegar a hora ainda de eu alcançar o que eu quero, no lugar que eu quero. E então, eu acho que é um bom exemplo do conselho que eu vou dar, que é o que eu faço na minha vida. Eu não desisto. Eu não desisto. Pode reprovar, pode tirar menos nota, pode não ir bem no simulado, pode... E eu vou continuar ali, até eu chegar onde eu quero. Então, além do conselho inicial, que é se cerque de pessoas legais, se cerque de pessoas melhores que você. O segundo é esse. Não desista, não. Fica ali, uma hora o seu lugar chega. E você fazendo por onde, se dedicando, ele chega. Tá bom, pessoal? Boa sorte, viu? Deus abençoe a trajetória de todos vocês e as nossas também. Amém. Amém. Leandro. Antes de dar uma dica, eu gostaria que todos que estão querendo entrar na atividade, que saibam que é assim, eu sou suspeito para falar, mas é uma atividade apaixonante. É uma coisa assim que, para mim, eu não faria outra coisa na vida. Cecília sabe, me conhece há mais tempo. Então, eu sou envolvido em tudo que diz respeito a registro de imóveis, a nossa associação, tudo eu tento fazer com que o usuário se sinta satisfeito de estar ali no nosso balcão, de ser bem atendido, de levar modernidade, onde às vezes aquele fica taxado de carimbador, de pessoa que gosta muito de papel. E quem achar que cartório é papel, eu sinto decepcionar, porque não é mais. Então, está bem mais moderno do que vocês possam imaginar. Tá? Então, tudo hoje é eletrônico, as certidões são eletrônicas, a gente está caminhando para o registro eletrônico. Então, a primeira dica que eu posso dar é: entrem e se apaixonem, porque é muito bom. É muito bom e eu sou suspeito para falar, como eu já disse. Agora, outra coisa que eu posso falar para vocês é, se vocês querem uma mudança radical na vida de vocês, vocês vão ter que radicalizar. Não adianta você querer uma mudança radical e você, com pequenas doses no dia a dia, você tentar chegar a um resultado desse, você não vai conseguir chegar. Então, se você começa antes, ótimo, você tem mais tempo para estudar. Mas faça valer a pena esse tempo que você está dedicando, que você está deixando de sair com a sua família, que você está deixando de ver seus amigos. Faça valer a pena. Porque por mais que você esteja estudando, tem outros também estudando tanto quanto você. E a vaga que você quer, muita gente quer também essa vaga. Né? Então, se você quer mesmo uma mudança radical na sua vida, tenta criar o hábito radical de ler todos os dias, de estudar todos os dias. Né? Tem gente que não consegue, tem gente que precisa de um dia da semana para estudar, para descansar. Tudo bem, né? Cada um tem seu ritmo. Mas não pensem que vocês vão chegar lá levando a vida, assim, o estudo de forma por pequenas dosinhas no dia. Isso não vai, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Sinto falar isso para vocês. É dedicação.
dedicação mesmo, né, Leandro? A Dedicação. gente sabe, é muita Vira um dedicação. hábito, vira um hábito. Depois vira de um um tempo, hábito, você sim. nem percebe mais que você está estudando, e se você não estuda, você sente falta. Isso aí. E não é só que às vezes a pessoa está estudando para a primeira fase e ela está vendo a primeira fase. Só que depois tem as outras. E da primeira para a segunda, geralmente é rápido, né? Geralmente. A segunda é rápido. E às vezes a pessoa fala, não, mas se eu passar na primeira, depois é mais fácil. Eu falo assim, então, não vai ser tão mais fácil assim. O estudo continua o mesmo. Você muda o formato de estudo, muda a forma como você vai estudar, mas você vai ter que continuar estudando do mesmo jeito. Sim. E até E depois, aí eu ia até falar uma coisa a respeito disso, Clísia, que você tinha comentado comigo. Que é lógico, né? Você foi aprimorando também o seu material. E parece que você agora coloca, para quem compra para a primeira etapa, você já coloca, acho que pelo menos um é o de São simulado por Paulo. mês. É o de São só Paulo. o de São Paulo. É só o de O de São São Paulo. Paulo. É. Teve até alguém aqui que perguntou quantas páginas tem o material de São Paulo. Não sei dizer. Nunca contei. Não sei dizer, ou é melhor não dizer, né? Porque isso ajuda muito também. A gente também não teve isso, né? Porque você estava começando ainda esse novo formato. Não. Agora, no de São Paulo tem um simulado mensal. Aí, no caso, como são 12, são 4 do grupo 3, do grupo 2, do grupo 1. 4 de RCPN, 4 de notas e protesto e 4 de RI. Até porque São Paulo normalmente é o estado que é mais rápido, né? Entre a primeira e a segunda etapa. Os outros estados ainda dão um prazo, dá para você estudar um pouco mais focado, né? Uma pena, porque muita gente também acha que, não vou ver agora não. Quem Vou tem esperar lá no mais. material fica assim, não vou ver agora não, depois eu vejo, porque agora não é o momento ainda. E não consegue entender que às vezes não é só você saber fazer, é você estar treinando como que é a escrita, treinando a dissertação, vendo o conhecimento para você responder as questões da dissertação. É o conhecimento ali da matéria que você está estudando no dia a dia e a letra da lei, né? A gente pega o espelho da prova de São Paulo da segunda fase, a letra da lei está toda ali. Se você não tem um conhecimento da lei, você não... Não vai. E aí eu ia até falar isso, né, Leandro? Quantas peças nós fizemos para a segunda etapa? E olha que nós somos já registradores, né? E quantas? Eu perdi até as contas de quantas peças nós fizemos. Fez várias peças e não caiu nenhuma delas. Aqui a Cláudia colocou aqui, Renata, você é um exemplo, parabéns. A Luciana, parabéns a todos. Ela que é minha musa inspiradora, Claudinha. Diego, parabéns, amigos, vocês são inspiradores, exemplo para mim. O Diego foi convidado também, gente. Diego ficou com vergonha. Viu, gente? Mas a vergonha não deixou ele vir participar com a gente. Vamos denunciar. Não veio, fugiu. A Jéssica, vocês são exemplo de dedicação. Ela também é um exemplo de dedicação, muito dedicada. Diego, obrigada, Kísia. Você transformou o nosso modo de estudar. Agora... E fala tão bem, né? Diego, no curso da Oral. Dá um show. Fala, ganhou prêmio, né? Ganhou prêmio. Ano passado, na Copa, fizeram uma Copa lá, quem que respondia melhor, Diego ganhou o prêmio. E ficou aí falando que estava com vergonha. Qual a previsão do término desse concurso de São Paulo? Boa pergunta. Então, se quiser, acabou. Não, eu acho que deve ter prova lá para junho, julho, deve ter prova, gente. Um ano hoje da prova da primeira fase. Um ano. Vocês imaginavam que um ano depois ia estar esperando ainda o resultado? Da segunda etapa, né? O resultado, assim, final, né? Com recurso. Mas aí isso. Ele botou que o concorrente tem 14.600 páginas. Como é que é, Clínia? O concorrente tem 14... Ele botou assim... Não, ele perguntou o número de páginas do curso de São Paulo. Aí ele colocou aqui, o concorrente tem 14.600 páginas. Mas tem concorrente para Clísia, Fotoai? O material da Clísia, eu sinto informar que não tem. Eu não conheço. Se alguém conhecer, pode apresentar. Eu não conheço, não. Né, gente? No formato dela, não tem. Quantidade de páginas não quer dizer nada, né? Recaiu. No material
dela, você já viu, Leandro? Igual o dela? Nunca vi. Não. Nunca vi. Cada um tem. Não. Assim, o sol nasceu Tem para todos. cursinhos excelentes. Tem produtos no mercado aí, deve ter um monte de produtos. O Eduardo Excelente. colocou assim, podem falar mais sobre o material, por favor, mas qual material específico? Do que eles estavam falando de São Paulo? Vai ter curso para oral? Para oral agora só quando tem que organizar de novo, porque para oral... Você tá com a turma ainda, né, A Clísia? Marjorie, a Marjorie, Leandro. Clísia, parabéns. Que Deus te abençoe sempre. Muito sucesso, você merece. Tá vendo aqui. Tá aqui do lado vendo. Oi, Marjorie, tá boa? Que perguntaram? Não tô achando a rede de novo. Será que caiu a internet? Pode ser. Caiu. Pode ser. Mas o que você falou, não Clísia? adianta, viu? Se vocês estão falando da quantidade de páginas lá. Você pode ter 20 mil páginas. Não adianta você estudar o que não cai, por exemplo. Você pode ter muita coisa ali que seja inútil. Você está perdendo tempo tentando memorizar uma coisa que... Até porque é muito mais produtivo você estudar e revisar mais vezes aquilo que mais cai, porque é o que vai potencializar a sua memorização, do que você querer estudar tudo e não conseguir revisar nada e não vai lembrar de nada. Exatamente igual a gente, né, Cecília? Tem que ler 1 milhão de vezes para gravar, senão não grava. Né? Não é 1 milhão assim. e uma ainda. Então, se tem 14 mil Eu páginas, não tem que sei ler se é pelo menos idade, 4 eu não vezes. sei se é idade, viu, Leandro? Mas realmente Tem que ler mais de uma é por isso vez. que a gente fica estudando tanto, né? Por isso que a gente fica aí As estudando normas, tanto. quantas vezes... A Cecília fez quase ou mais de 15 mil questões, leu as normas quantas vezes, Cecília? Nossa, mais de 20. Mais de 20 vezes. E preciso ler de novo, que outro dia eu estava conversando com a Rê e eu não lembrava. Falei, Rê, eu não lembro se eu vi isso nas normas. Ela foi lá, printou e mandou, tá nas normas. Tá vendo? É porque assim, né? É lógico que temos exceções, temos pessoas, né? Eu sempre brinco, por exemplo, com o Moacir. O Moacir, pra mim, eu nunca vi uma memória daquela. Nossa, o HD dele é uma coisa Eu tenho um pouco de ódio. Eu confesso que me dá um pouco de ódio de gente que lê uma vez só e já grava. Eu nunca vi daquele jeito, mas assim, são exceções, gente. São poucas as pessoas normais igual a gente têm que estar lendo e estudando sempre. Porque a memória da gente, ela esquece, não adianta. Não adianta. Eu vou só falar, por exemplo, eu fiquei da primeira etapa até agora, eu fiquei a segunda etapa toda só estudando focado para a segunda etapa, sem ver as matérias gerais. Eu fui voltar a ver as matérias gerais já mais para o final do ano. Eu falava assim, gente, eu vi isso aqui, vi há menos de 6 meses. Não tem jeito, a gente esquece mesmo. É por isso que é importante revisar. Exatamente. Exatamente. A não ser, como diz o Pablo Stolze, depois que você... o conhecimento entra pelos átomos, aí você não esquece nunca mais. Eu tô esperando entrar pelos átomos, eu vou tentando, vou revisando, uma hora vai. Tô pensando em colocar as normas em áudio e dormir escutando. Pode ser que o subconsciente grave. A Renata gravou, a Renata tem as aulas. Você dorme com as normas, ouvindo as normas? A Renata tem as normas em áudio, ela fez. Na época foi você, a Ana, a Kika também, e a Soraya. Ficou muito bom, ficou muito bom. Agora a gente precisa atualizar, né? Porque tem uma alteração. Teve só do RI, acho que foram umas 22, 23 páginas. A Kika e o Diego, que gostavam de ficar ouvindo as normas gravadas. A Kika e o Diego. Aqui perguntaram, o curso de Minas está aberto, o curso de Minas abre as inscrições na segunda-feira, quando começa o novo curso para a primeira fase de São Paulo. Curso São Paulo, acho que só mês que vem, mas mesmo assim não tem mais curso extensivo não, que a gente não tem tempo para mais um curso de 1 ano, não tem edital antes. O resultado tem que sair logo, né? E a prova oral também, né? Deus quiser. Logo. Eu acho que junho ou julho. A prova? Dá tempo. Tomara. Tempo dá. Muitos recursos para analisar, né? Clísia é uma bússola, é mesmo. É uma bússola, direciona certinho. Cecília, você
você fez tamanhas vezes as questões, porque a plataforma só deixa fazer 5 vezes cada meta. Porque ela fazia de todos os materiais, que tinham vários materiais de São Paulo, e ela fazia de todos. Não, gente, ó, eu quero dizer que tem gente que não é muito normal, né? E a Cecília, minha amiga, não é muito normal, assim, né? Se vocês vissem a casa dela, como tá, um bilhetinho pendurado. Você vai pegar uma frigideira para fazer um ovo, tem um bilhetinho pendurado dentro da frigideira. E um post-it. É tudo post-it, as paredes dela, ela tem as normas nas paredes. Todas as observações das normas de São Paulo estão nas paredes da Cecília. O edital As inteiro. disciplinas todas, né? O corredor. Mas eu já passei tudo a limpo, agora já tá tudo nos fichários. Ah, Não tá. tem mais bilhetinho na parede? Mas eu preciso escrever, gente. Eu preciso escrever. Tem gente que só lê, né? Mas eu não, eu preciso escrever, eu preciso revisar. Cada pessoa de um jeito, né? E a Cada... Cecília, ela imprime, né, Cecília? Ah, falando Imprime nisso, tem umas perguntas. E eu tenho Tem umas perguntas aqui, que... praticamente todas eu imprimia e escrevendo do lado, eu imprimia numa página só para poder escrever atrás, que aí o que a Renata falou. O que eu tinha mais dificuldade no ponto daquele dia, eu ia, buscava a aula, aí eu escrevia atrás do material dela para na hora que eu fosse revisar, eu também revisava a aula junto. Então é isso, mas cada pessoa é de um jeito, né? Cada um tem o seu estilo de estudar. Eu preciso mesmo, além de revisar, eu preciso ler lá o papelzinho mesmo. Acho que eu sou, né, quase 45 anos já, eu sou um pouquinho antiga. Teve algumas perguntas que o pessoal colocou lá na caixinha. Uma delas foi essa. Qual o método de revisão que vocês utilizavam? Questões, mapas mentais, flashcards? Clísia. Não, Quantas horas aí, de estudo? ouve essa, não, essa tem que contar, Clísia. Aí a Clísia virou e falou assim, eu falei, Clísia, e agora? Porque quando a gente fez, pessoal, não era bom igual tem aí, igual para vocês que eu tô ouvindo essas coisas aí, que eu já vou querer fazer de novo, tá? Aí quando chegou a segunda etapa, Clísia, e agora? E aqueles livros que eu li, não sei o que, a Clísia falou assim, você fez o fichamento? Eu falei, não, Clísia, era para fazer, eu só fiquei lendo você, eu não fichei nada, eu não fichei. Aqui. Conseguia fazer revisões, como eram as revisões nos últimos 15 dias. Qual estratégia? A Clísia dá tudo, gente. Tudo. Ela dá a revisão final, ela dá a revisão faltando uma semana, daí ela vem com umas frases, revisão de frases, ela dá tudo. Vocês podem ficar... lembra? É verdade. Foi na última semana. Ela mandou as revisões em frases pra gente. Qual Não se preocupe, estratégia de não estudo se preocupe considera com que foi fundamental? Não, relaxa. Clísia, voltando aí, tem um negócio que você orientou a gente a fazer e foi muito bacana e eu fiz. A Cecília fez também. O Leandro e o Diego eu não sei, mas a Cecília fez. Que é como se fosse um caderno de erros. O caderno. Que eu ainda coloquei caderno de erro. Aí a Renda falou, não, coloca caderno de futuros acertos. Foi alguma coisa assim. Lembra que eu ainda coloquei o nome? Você falou, não, troca o nome, que não é erro. Então, tinha eu lembro que tinha uma questão que eu errei umas 5 vezes. A mesma questão. Isso. Eu revisava muito essas folhas das coisas que a gente tinha errado. E até o Moacir, na véspera, eu lembro que o Moacir fez um quadro assim, de constitucional. Eu mandei plastificar, ficou ótimo, as competências do STF, do STJ. Não caiu nada, mas eu fiz, eu revisei. Gente, mas vocês podem ficar tranquilos com essa questão de revisão. A Clísia dá tudo, mastigado, tudo prontinho. Quais os principais pontos que reputam ter sido diferencial para chegar no resultado? A Clísia. Não, Projeto 14. É o hábito. É o hábito. Você pegar todo dia, vem uma meta, você vai ler essa meta, depois você vai fazer a revisão dessa meta. E fazer os exercícios da meta. Mas é por isso que, às vezes, hoje a gente tem encontros mensais, né, nas turmas mais longas, né, para ver como é que eles estão com as metas. Que aí eu pergunto, como é que vocês estão? Aí eu digo, tá atrasado. Eu falo, gente, tem que estar com a meta em dia. Eu falei assim, fica parecendo chato, tá ficando falando assim, mas eu falo, mas a gente vê os resultados. Quem
passa, quem cumpre o conteúdo, porque o seu objetivo é passar, mas o seu objetivo diário tem que se cumprir aquela meta, é um passinho de cada dia. Eu tenho Olha o exemplo aí, eu ó. tenho um outro aspecto também, e eu vou parecer repetitiva, mas eu sou uma pessoa muito gregária. Então, eu preciso ter pessoas com as quais eu possa conversar. Então, ter o nosso grupo, para mim, foi fundamental para conseguir passar, porque ali a gente discutia, a gente printava o Diego, printava as questões que a gente tinha errado e a gente jogava no grupo. Eu errei isso aqui 5 vezes, gente, pelo amor de Deus, o que é isso que tem o erro nessa questão? Então, eu preciso de pessoas mais inteligentes e melhores que eu. E o tanto que é bom também você saber que você não está sábado à noite estudando sozinha. Domingo de manhã. Estudando. Domingo de manhã. E dá acordar sábado, 7 horas da manhã, para fazer leitura das normas. A Suelen aqui, que maravilha poder ouvir vocês. O Projeto Cartório está mudando minha vida. Ah, que bom, Suelen. Diego, sim, eu ouvia sempre. As normas gravadas em áudio. Falou. Ah, tá. Luana, as inscrições começam na segunda, mas as metas também não. As metas nunca começam no dia das inscrições. Por quê? Porque como é um material de meta diária, então a gente fica um tempo com as inscrições abertas ou até as vagas esgotarem, porque todo mundo tem que começar junto, que é justamente para não é um curso que você vai comprar qualquer dia. No dia que, assim, se por um acaso, acho que nunca teve nenhuma vez de não esgotar as vagas e ficar o máximo que fica no dia que inicia as metas. Não fica aberto para você fazer a inscrição. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não vou comprar agora não, deixa, depois eu compro. Não compra não, porque as metas dela começam naquele dia, então não vende mais, porque o objetivo é justamente esse, você fazer a meta naquele dia. Vai fazer um curso extensivo e genérico? Vou anotar a sugestão. A Kika, a Renatinha tá sempre na minha casa, ouço sempre, viu, Renata? As normas de serviço caem muito na oral também? Ai. E os julgados do conselho? Nós estamos aguardando até hoje, né, Leandro? Nós lemos 1.200 julgados para a segunda fase. 1.200 emendas. Fizemos 1.200 emendas de julgados e não caiu nenhuma. Mas aprendemos muito para nossa prática. É isso aí. Previsão para a prova de Minas. O edital de Minas dá para sair, porque já foi autorizado o concurso desde o ano passado, mas é igual o resultado de São Paulo, tá para sair. Tá para sair, não tem como o curso saber. De Minas é intensivo. Parabéns, Clísia, seu Alcione. Parabéns, seu material é muito bom mesmo. Obrigada, Alcione. Está muito bom ouvir o depoimento de vocês. E se deixar, gente, a gente vai ficar aqui falando. A gente não Só gosta. falta a Clísia fazer os pacotes de viagem. Cadê o Léo? Túlio, anota essa aí para o Léo. Só falta a Clísia fazer pacote de viagem. Vocês acham possível estudar São Paulo e Minas? São Paulo e Minas. As disciplinas gerais, sim. Agora, código de normas, eu nunca acho produtivo você estudar 2 códigos ao mesmo tempo. Porque tem gente que quer estudar 2 códigos e acha que está sendo produtivo, que está adiantando. Você vai confundir mais. Confunde. E tem muitas metas em dia por aqui. Parabéns, Pedro. Pedro é extremamente dedicado, ó. Metas em dia por aqui. Uma serventia de Minas já é minha. Isso aí. Parabéns, Pedro. Ele é da turma 2 de Minas, que começou no ano passado. E é uma das poucas pessoas que está com as metas em dia. Aí, tá vendo? Mas não poucas pessoas passam também. Poucas passam, exatamente. É proporcional. Deixem as metas sempre em dia. Isso é essencial. Essencial. Porque acontece às vezes algum imprevisto, você vai atrasar alguns dias, aí você logo coloca em dia aqueles conteúdos que ficou para trás, o que não pode é você acumular, porque se você acumulou uma semana, 2, 3... aí complica. Complica mesmo. Você até desanima. Fazer todo dia, porque aí você não deixa acumular. Eu falo que é igual remédio. É igual remédio, gente. Aí depois você acostuma. E a questão é a mesma coisa desse hábito, né? Uai. O que você
acostumou com o estudo, porque você está acostumada a todo dia estar estudando. Se você estudasse eventualmente, e eu falo também que a pessoa fala assim, ah, mas aí quando sair o edital, eu vou estudar não sei quantas horas por dia. Não vai. Não vai. Porque se você não vem estudando um pouco todo dia, seu cérebro não vai, você não vai sentar e estudar 6, 7 horas por dia se você não vem estudando antes. Sair o edital, se você já está com o hábito de estudar 2, 3 horas por dia, aí você consegue pegar e potencializar para estudar aí mais tempo. Mas se não, não vai. É isso mesmo. E a Cecília também quer fazer Minas depois, gente, que ela é mineira. É. Mas eu amo São Paulo. Eu não tenho nem pretensão de voltar para Minas. Eu estou deixando Minas como um cadastro de reserva. Vai que, né? Só para ir lá. Não, vai lá passear, Cecília, ver a família. Não, é isso aí. A gente vai, né? De vez em quando a gente vai. Tem que ver. Vai lá ver a família. Eu falo assim, por causa do estado, sabe, Clísia? O estado que eu falo assim, eu tô há 13 anos, né, no estado de São Paulo. E você então, você acostuma com os colegas, né? Com a associação que eu tenho aqui, a Arispe. Você adapta com a forma de trabalhar e é diferente, das pessoas. Né? E é diferente. Então, assim, eu não tenho pretensão mesmo, nenhuma, de voltar para Minas. O Leandro sabe disso, a Renata também, já falei isso várias vezes. O meu sonho é continuar em São Paulo, mas eu quero sair de onde eu estou. Então, assim, por que eu falo Minas? Porque vai terminar agora, se Deus quiser, a oral, eu não vou parar de estudar. Eu vou continuar estudando. Até porque se eu não for para uma serventia que eu quero, eu vou estudar para 13º. Continuar mantendo 13º. E vou fazer Minas, porque eu só faço São Paulo, eu não faço outro estado. Até antigamente eu fazia, já até fui aprovada uma vez no Ceará, mas não faço outro estado. Aí eu faço Minas, que aí minha mãe fala assim, faz a prova, vem passear. Vem aí. Vem aqui. Mas eu quero continuar aqui em São Paulo, se Deus quiser. Não, vai continuar, vai todo mundo, a Rê vai pegar a serventia dela, vai ser nesse, o Leandro também, todo mundo, vai dar certo. E a Cecília também, eu falei com ela que ela ia estar mudando em julho. Então a prova tem que ser em junho. Vocês estão com... Ela tá bem otimista, não tá lendo. Em julho. Leandro, acho que não está otimista, não. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Você acha que... Eu também acho que demora mais um pouquinho. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Porque também ainda tem a fase de documentação, psicotécnico, tudo isso. Mas até o final do ano acho que termina. Acho que até o final do ano termina. Até o final do ano, se Deus quiser. Se Deus quiser. Nossa, virar 2024 já na serventia nova, gente. Se Deus quiser. Se você me permite também dar fazer um outro comentário para os colegas que já possuem a sua serventia e que trabalham nela e que estão lá todo dia e que, né? Eu não consigo ficar assim sem ir na minha serventia, né? Como eu instalei, tudo lá depende de mim, eu assino todas as matrículas, eu atendo as pessoas lá, então eu sempre tive dificuldade de delegar as coisas, né? E como eu instalei a serventia, até hoje eu não delego muita coisa. Tem até ciúme, né? Tem ciúme. Agora que eu fui por oral, quando eu fui por oral agora, eu cheguei na minha substituta e falei assim, ó, vou ter que te delegar pelo menos uma coisinha a mais, porque se eu tiver que ir embora, você vai ter que tocar o cartório sem mim, né? Então, o que eu acho legal do seu projeto também é isso, que você consegue trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Você não precisa ficar só em casa estudando. Você consegue acordar um pouco mais cedo, estudar 1h30, vai trabalhar, volta, toma um banho, estuda mais 1h30, são 3 horas por dia. Sábado a sábado, domingo a domingo. Eu acho que se você fizer isso com disciplina, é o suficiente para você ser aprovado, porque foi isso que eu fiz. É isso aí. Mas é o dia a dia, né? É o pouquinho todo dia. É o pouquinho todo dia. É você ter a constância ali, realmente a constância é o que faz você criar o hábito do estudo. E até porque depois você vai precisar desse hábito para as outras fases, né? É isso aí. Alcione perguntou se está aberta as inscrições para o curso do Mato Grosso. Estão. Aí o Eduardo perguntou por que o CNJ não unifica de uma vez por todas as normas. Nem tem como. Eles estão fazendo agora um apanhadão, né, Cecília? Né? Dos provimentos. Um tipo de uma consolidação dos provimentos. Dos provimentos. Mas ainda mas das normas. Não
não é a mesma coisa que normas, não. Cada estado tem a sua peculiaridade, cada estado tem as suas características aí, que é igual a tabela de emolumentos. Por que não tem uma tabela de emolumentos única no Brasil inteiro? A renda mínima não é a mesma em Não, todos os porque estados. cada estado tem a sua peculiaridade As em peculiaridades. relação também ao poder aquisitivo. Se você falar, os maiores E cartórios estão nas grandes capitais. Tecnicamente, amigo, também, a minha percepção jurídica, né? Fere o pacto federativo, ente público, ente político, poder autônomo. Da competência legislativa da corregedoria. O Lima Diego colocou aqui, parabéns pela live, doutor Leandro, forte abraço. Ele foi meu escrevente. Ele foi meu escrevente. Aí ele aprendeu tudo de registro imobiliário lá no cartório e hoje ele é um advogado especialista em direito imobiliário lá em São Miguel Arcanjo. E, se não me engano, ele está aqui na regional de Itapetininga. Ele é o advogado responsável por essa área de direito imobiliário na OAB regional de Itapê. Então, ele é um querido amigo, está sempre lá, faz uso capião comigo, sabe fazer. A Jéssica, podem vir para Minas, o concurso está com vagas maravilhosas, tá? Esse concurso está com muitas serventias em locais excelentes. Qual a serventia que você quer desse concurso, Cecília? Perguntaram aqui. Eu sei. Eu quero qualquer uma que eu possa ir embora. Vamos deixar nas mãos de Deus, né? O que Deus determinar, eu confio muito nele, sempre confiei. Até minha trajetória, assim, o 8º concurso, por exemplo, quando eu vim para cá, eu fiquei em 8º lugar. E, assim, eu nunca esperava, nunca, mas nunca mesmo. Eu achava assim, não tá na minha hora ainda, eu não tenho conhecimento bastante, e eu consegui, né, pegar uma serventia do que tinha na época, foi uma serventia muito boa, foi uma colocação muito boa. E agora eu tô assim, eu faço a minha parte e o restante eu tô deixando nas mãos de Deus. O que ele achar que vai ser melhor para minha família é o que eu peço para ele. Mas eu já adianto que eu não pretendo ir para cidade grande, né? Todo mundo que tá comigo sabe, eu não gosto. Eu sou interiorana, eu gosto do interior, mas eu gostaria de ir para uma cidade assim, até uns 100 mil habitantes, no máximo, porque senão também já fica muito grande. Eu ficaria bem satisfeita, bem mesmo. E tô precisando dar um tempo, né? Porque assim, não que eu vou parar de estudar, porque isso eu acho que nunca mais eu paro, né? O hábito foi para a vida. Mas, assim, uma coisa é você estudar especificamente para aquilo que você precisa. E outra é você fazer esse estudo global, igual a gente tem que fazer, penal, né? Processo penal, processo civil. Para a primeira etapa, para oral. Isso é muito desgastante mesmo. E eu confesso que eu estou bem cansada mesmo. Mas, assim, eu quero fazer um mestrado, que eu ainda não tive a oportunidade de fazer, né? Coisas mais específicas, outros projetos aí, mas... É isso. O que Deus determinar. A Roberta colocou, Renata, estou adorando a live. Pessoas com conhecimento sem igual. Querida Roberta, minha amiga, maravilhosa, obrigada. Suspeita, minha amiga. Você, parente, as metas contemplam quantas disciplinas por dia? Registros públicos das normas e uma disciplina geral. Não são muitas disciplinas por dia, não, porque senão confunde. Edital do 13º. Quanto tempo demora com a demora do 12º, 13º? 13º, acho que só no final do ano. Parabéns, Renata, você é demais. Ela de novo, Renata, sua fã. Eu que sou dela. Clube, hein, Renata? Não, ela é sogra do Samuel, mãe da namorada do Samuel. A filha dela tem 3 anos. Ela já está namorando. Não tá, né? É o desejo do futuro. O Samuel tem 6, a filha dela tem 3. Eu não sei como eu tô namorando. Aí eu falo um beijo pra minha nora. Aí ela fala, um beijo pro meu genro. É brincadeira. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada. Obrigada mesmo, acho que todo mundo gostou. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, que a gente já está abusando deles, já olha o tempo que a gente já está aqui. Era uma live rapidinho, já está 1h30 falando.
E o Instagram 9h30. não derrubou. E o Instagram não nos derrubou. Amanhã a gente tem live com o Ralfo sobre técnicas de estudo. Aí na segunda-feira a gente abre as inscrições para o curso de Minas, pessoal. Não Natália também. Renata querida, gente. super dedicada e prestativa com os colegas. Natália Cadorim. Gentileza Cadore. sua. Gentileza sua, Natália. Obrigada, querida. Thales, Cecília, meu amor, adoramos você muito. Thales é um amor, né? Mas olha só, Amor meu, isso é que é marido. tá sempre comigo em tudo, me dando E força para tudo. Se não fosse o fala apoio com dele, ela fala com orgulho, né? é importantíssimo o apoio da família. Se não fosse todo o apoio que ele me dá, eu com certeza eu não teria nem ido para Marabá, porque, né, uma mulher sozinha aí naquela distância, e ele tinha acabado de formar, estava com uma proposta excelente para trabalhar em Belo Horizonte, até com Quaresma, que é um advogado criminalista sensacional, e ele largou tudo e foi comigo. Então, assim, nossa, eu não tenho como agradecer tudo que ele sempre fez pela nossa família. Obrigada. E eu vejo como é bonita a forma como ele fala, né? O orgulho que ele fala da Cecília. Apaixonado até Uma hoje. Depois pessoa você ensina como é que faz isso aí. apaixonada. 21 anos. 21 anos. Depois você ensina como é que faz para manter o cara, assim. Você amarrou a boca, colocou na boca do sapo, alguma coisa. Não, Mais ou menos, mais ou menos. olha, muito obrigada. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. E a gente falou muito e ficou muita gente aqui. Antes de sair, eu tenho que falar, né, que eu, né, Cecília, temos que fazer o nosso merchan, né? Que o Registro de Imóveis, ele completa 180 anos de existência esse ano. A gente vai comemorar 180 anos de Registro de Imóveis, desde 1843, Lei Orçamentária 317, instituiu o Registro das Hipotecas no Brasil. Então, eu tenho muito orgulho de pertencer a essa classe, a essa especialidade, e torço para que os colegas que estão chegando aí venham, se dediquem, passem no concurso e venham somar com a gente aqui, que é uma E além de profissão... conhecimento com humanidade, né, Leandro? A gente precisa de pessoas humanas também, né, nas serventias. É isso aí. É isso aí. Para ver como é que eles gostam da atividade que eles exercem. Olha como é que o Leandro fala, e a Cecília fala da mesma forma também. Eu também amo o que eu faço. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa. É isso aí. Posso Olha, mandar obrigada. um beijo? Posso mandar um Pode. beijo para minhas amigas que Vários. entraram aqui Para o papai, para a mamãe, para você? Não, é para Eli que entrou. Obrigada, Eli, pelo prestígio, querida. Obrigada, Rô, minha amiga. Eu liguei para você 3 vezes e você não me retornou, tá? E obrigada, prof. Giovana, maravilhosa. Obrigada, prof. Obrigada. Eu agradeço também o pessoal que entrou aí. A pessoa perguntou qual a cidade do cartório de vocês. O meu é Santa Rosa de Leandro. Eu sou assim, em São Paulo. Eu sou muito cristão, né? Então, o meu primeiro cartório é Santo Antônio do Jardim e agora São Miguel Arcanjo. Eu ainda não tenho cartório. Vai ser em São Paulo, vai ser aqui na capital mesmo. Quer vir para a nossa área. O da Rela vai continuar na capital. A Kika, feliz de ser amigo de vocês. Você é um amor, Kika. Eu tive com a Kika pessoalmente lá no Rio. Manda um beijo para meu filho. E falou que tá feliz, Leandro, deve ser. Vai. Ela faz as metas lá direitinho. É isso aí. Achei lindo ver que vocês se unem em prol de um sonho e ainda conseguem ajudar o próximo. E volta. Volta tudo. Tudo de bom que você faz e o de mal também, né? Então a gente tem que fazer sempre o bem. É isso aí. Conhecimento compartilhado é o que fica, gente. Nossa, Quando você explica alguma coisa, tanto que quando você explica, é a forma que você mais memoriza. Tem até naquela tabela de aprendizagem, quando você explica alguma coisa. E quantas vezes a Cecília explicou pra gente, né, Rê? Lendo as normas. Amiga, em francês é o mesmo verbo. Aprender e ensinar. Então, é isso, né?
Quantas vezes ela ensinava ali, e com a didática, né? Que eu já falei com ela que ela tem a didática que é um dom. Mas muito obrigada, muito feliz por vocês aceitarem. E obrigada, Sucesso, pessoal. Silvia. Obrigada. Beijos para E vocês todos. fazem Também. parte dessa Mais, boa história. sorte e bons estudos. Ó, beijo. 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 Ó.